Irmãos, boa noite. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, começar o tempo de oração nosso, meditação. Deus nos abençoe e fale ao nosso coração nessa noite. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Toda a terra está cheia da tua glória. Ó Deus, Senhor, é o Deus do céu, da terra. E tudo, Deus, pertence a ti. Não há nada, Deus, ou qualquer 1 centímetro que seja, Pai, neste mundo e neste universo, conhecido ou desconhecido, Deus, que não pertença ao Senhor e que o Senhor não conheça. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas e nos fez também. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por nos reconciliar com o Senhor por meio de Cristo. Obrigado, meu Deus, por nos dar nova vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito. Obrigado por Jesus Cristo, que morre na cruz, Pai, e ressuscita. Obrigado pela palavra do Senhor, Pai, que nós temos acesso e dela nós fazemos uso da nossa edificação e o nosso sustento espiritual. Então, muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Viemos aqui, ó Deus, para adorar ao Senhor. Nas nossas orações pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor Deus nos ouça e nos atenda, ó Deus, conforme a tua vontade. A tua vontade nos é suficiente. E ajuda-nos, ó Deus, também a nos conformar à vontade do Senhor. Ó Pai, ela é boa, perfeita, ela é agradável, Deus, e ela faz bem a nós. Então nos ajude, meu Deus. Estaremos orando, Deus, por tantas coisas e pessoas que nós não conhecemos. Mas nós oramos porque sabemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Oh Deus, bendito seja o teu nome. Que a palavra do Senhor também permeie nossos corações nessa noite. Obrigado, meu Deus. Recebe nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, podem assentar e assentados, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus 5, versos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quero, meus irmãos, de forma breve, a gente pense na nossa vida cristã. Ele está terminando essa primeira parte do Sermão do Monte e falando, de perseguição, talvez trazendo para eles um alento junto com uma realidade pelas quais eles iriam passar. Eles vão começar a experimentar essas coisas quando Jesus anuncia aquele momento imediato de ir para a cruz, né? Judas sai para trair Jesus, inaugura, e até fala assim, estou sendo glorificado no modo presente. Deus também está sendo, meu Pai está sendo glorificado, porque ali começa de fato eles entrarem num processo de uma certa agonia, porque eles começam a falar, por que nós não podemos te seguir, não podemos ir para onde você vai? No capítulo 14, Jesus começa falando, João 14, começa dizendo lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele começa a escrever, na casa do meu Pai, por quê? Ele está indo para lá. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus em todos os momentos ele está trazendo uma palavra de consolo, porque a perseguição ela é certíssima, ela é não certíssima no sentido de que ela é boa, ela é providencial, não, em alguns momentos até é providencial para o nosso crescimento, é que a perseguição vai acontecer por causa de Cristo, e aí ele está anunciando aqui também que por causa dessa justiça, e aqui a expressão justiça desde o começo, ela está totalmente voltada para a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo,
esse tipo de justiça que é comum ao cristão e incomum no mundo. Então há uma interferência, não há uma comunhão e nem mesmo uma comunicação na forma como o crente vive e expressa os valores que defendemos quando nós somos confrontados pelo mundo. Quando eu estou dizendo mundo aqui, eu estou saindo dessa esfera ou dessa bolha, no bom sentido, que somos nós os cristãos. Tá? Ele começa falando de ser bem-aventurado. Nós temos usado bastante essa expressão nesses dias, mas os cristãos, eles são bem-aventurados porque o cristão entende que toda a sua suficiência, ela provém de Deus. Então a gente tem ensinado que a bem-aventurança não consiste em bens, em coisas materiais. Há uma confusão muito grande. Nós não temos essa confusão, eu tenho certeza disso, mas ela existe no meio evangélico. Nós que recebemos pessoas de todos os lugares, não somente nós, outras igrejas também, de outras igrejas como origem, muitas delas elas chegam com essas dúvidas e elas são fortemente confrontadas quando elas percebem que ter bens não é representação, propriamente representa cuidado de Deus, ou proteção de Deus, ou mesmo salvação. Então vai quebrando uma porção de mito, uma porção de coisas que vão vindo nesses dois meios. Nós somos então bem-aventurados, satisfeitos, porque nós temos a plena suficiência em Deus. Esse foi o pensamento, e que Paulo também escreve nas suas cartas, principalmente Filipenses, que ele aprendeu a viver por causa de Deus, ele aprendeu a viver bem tanto na sobra quanto na falta. Ele tinha contentamento em todas as coisas. No Filipenses capítulo 4 fala disso. O Salmo 73, bem mais apropriadamente no verso 26, ele faz uma declaração, de certa forma, até maravilhosa, dessa dependência e também suficiência de Deus em nós. Ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A gente precisa aprender a apropriar-se disso. E essa é uma apropriação devida. Nós olharmos para o Senhor e termos a certeza de que Ele é a nossa provisão plena. Porque aí, meus irmãos, a gente vai aprender a lidar com as ausências, muitas vezes as faltas, os improvisos, as coisas que nos acontecem, que às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Saber que se nós confiamos em Deus, Ele há de cuidar de nós, de todas as maneiras e necessidades que nós venhamos a ter. Mas também, e aí olhando para o texto, não é nenhuma novidade que Deus e seus seguidores têm se tornado estranhos ao mundo. Quando eu digo Deus e servos de Deus têm se tornado alguém muito estranho no mundo. Eu sempre uso a expressão bem própria de John Stott, um teólogo em inglês, já faleceu, não faz tanto tempo, mas já faleceu, e ele usa essa expressão, ele que cunhou, eu acho que sim, essa expressão da contracultura cristã, quando ele fala justamente sobre esse momento que Jesus profere o sermão da montanha. Ele fala sobre isso. Ele fala que aqui Jesus põe princípios que nos coloca como uma contracultura no mundo, porque as coisas que Jesus fala, elas parecem que nós estamos alheios ao que o mundo pensa e age. E por isso uma contracultura. Então não é difícil a gente perceber que nós somos estranhos ao mundo como servos de Deus, e o próprio Deus obviamente se tornou estranho no mundo, mas no mundo que Ele criou tanto todo o mundo, o universo, como também as pessoas que o estranham. E a gente
Ficaria muito triste, né, se nosso bebê, por exemplo, a gente pegasse o bebê e sempre chorasse quando a gente pegasse ele e uma outra pessoa pegasse ele e começasse a rir. Não é estranho para nós? Seria estranho. É normal o bebê gostar da mãe, do pai, se acostumar, é bem normal. Tem todo um contexto aí que eles já nascem, né, com isso. Mas no mundo não. As pessoas são criadas por Deus, mas elas detestam Deus. E elas mostram isso nas suas ações e reações. E essa hostilidade que nós, como cristãos, somos submetidos, não é porque nós estamos procedendo errado, ou porque somos pessoas más, desobedientes. Interessante isso aqui, né? Desobedientes, talvez ingratos ou egoístas. Não é por isso. É porque nós somos filhos de Deus. Não precisem ficar preocupados em nos dar uma justificativa porque o mundo nos odeia. Jesus falou isso aí, né? Que o mundo que odeia ele também odeia os seus filhos. Nós obedecemos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, eles não são agradáveis às pessoas. E elas não amam a justiça de Deus. E aí é fácil a gente pensar num mundo envolvido por corrupção, né, moral, de todos os aspectos da vida de uma pessoa. O mundo tem essas coisas e Deus não as ensina ou as permite que nós vivamos ou pregamos. Então elas não amam essa justiça de Deus, não amam a nós que sentimos fome e sede de justiça, da justiça de Deus, muito menos quem as pratica. Você está nadando, né, contra uma correnteza muito forte. Saibam disso, todos vocês. Isso deve nos alertar, meus irmãos, para orarmos a Deus e dependermos ainda mais dele. Há alguns que vão pensar que talvez uma boa saída seja deixar Deus e seguir a onda forte, né, do mundo. Não, pelo contrário. Ele vai terminar falando que nossas esperanças, nossas riquezas, elas não estão concentradas aqui, não estamos presos, enraizados aqui. Então eles perseguem os que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Dessa forma, meus irmãos, por mais que a gente se esforce, não vai haver por parte de lá um desejo de reconciliação, ou mesmo um desejo de viver pacificamente conosco. E a gente precisa entender isso, não haverá essa comunhão. Nós vivemos de uma certa forma bem no mundo, contribuímos com o mundo agora falando de forma bem geral, onde nós fazemos parte também. E usufruímos dos bens do mundo porque nós pagamos por isso tudo. Como todo mundo usufrui dos benefícios de Deus e não o reconhece. Mas essa comunhão, essa coisa comum, ela não acontece. Por mais que a gente se esforce, essa reconciliação e esse viver pacífico, ele não é possível, porque é treva e luz mesmo. Esse é o contexto. Jesus deixou bem claro nos evangelhos que esta perseguição acontecia porque esses valores que nós defendemos e o valor que o mundo não cristão defende são valores irreconciliáveis. Não dá para a gente, quando você começa então a colocar os valores para serem seguidos, os valores cristãos não vão ser aceitos, porque ele pede renúncia, ele pede cuidar do outro primeiramente. Isso não é uma prática do mundo. Nós aprendemos fora do cristianismo que você precisa cuidar de você e cada um se vire. E normalmente, meus irmãos, as pessoas são olhadas e elas são deixadas de lado, ou se elas estão com algum problema,
elas estão assim porque elas causaram esse problema e o mundo vai colocar alguma culpa específica nela. Falamos domingo recente aí, na escola dominical, que por natureza de sermos filhos de Deus, nós somos sustentados plenamente por Deus. Nós somos supridos por Deus, que não nos deixa faltar nada. Amamos então a Deus e não servimos mais como escravos do pecado. Por isso não há uma reconciliação. Não dá para viver juntos. E por amarmos a Deus, nos distanciamos cada vez mais e nos tornamos hostis, cada dia mais também, diante de um mundo. E esse mundo, ele crê que ele encontrou o caminho e a solução para a pessoa ser bem-aventurada ou feliz. E é sempre bom nós lembrarmos que, fora desse contexto da verdade, e João vai usar com relação ao Evangelho, a verdade, aqueles que estão na verdade, sempre esse contexto de Evangelho, de Deus, eles ensinam que encontraram um caminho para a solução, né? E aí a gente vê todas as medidas que são tomadas para o mundo ficar melhor. A Bíblia descreve o mundo como decadente por causa da queda. Não tem um retorno, não tem um negócio assim, vai ficar melhor, tudo vai terminar bem. Não, vai terminar bem para quem ama Deus. Mas o sofrimento recai, né, sobre todos por causa justamente do pecado. Jesus então ele nos consola com algumas palavras desses versículos que nós lemos, pelo menos de duas maneiras, vou apenas ler, tá? Nós somos verdadeiramente bem-aventurados, os cristãos, deste mundo perecível. Então, nós somos bem-aventurados aqui. Eu estou falando de um mundo pecado, corrupto, né? Totalmente imoral, e é isso que a gente percebe, que a gente vê, né? Romanos está bem claro aqui, Romanos 13, né? Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, não é uma palavra nova, que o Romanos faz menção lá dos Salmos, é mais antigo ainda. De fato, nós somos então bem-aventurados hoje, do lado de cá, a expressão que Paulo usa muito, né? Do lado de cá nós somos bem-aventurados porque nós amamos a Deus. Daí ele fala assim, Jesus quando fala no final, ele diz aí, regozijai-vos e alegrai-vos. Ele não está mandando os crentes olhar para todo esse cenário e começar a lamentar e chorar e se distanciar de Deus. Não. Vocês são bem-aventurados neste mundo que perece, né, por causa do pecado. Alegre-se, regozijem-se. Ele diz mais também, no final aí do verso 12, que nós temos no céu o nosso galardão. E esse é o grande diferencial, sabe por quê? As pessoas investem neste mundo porque elas querem alguma coisa neste mundo. E elas não têm esperança eterna. Jesus está dizendo que a nossa grande expectativa não deve ser aqui. Não é errado fazermos contas, né? Negócios, é justo isso. Mas nós nos aliançarmos com o mundo no aspecto do seu pecado e as suas mazelas, não, porque nós temos outra expectativa e outra esperança que não é a que o mundo ensina. Então nós não estamos fincados aqui eternamente, nenhum de nós, e Cristo, por sua morte, por sua ressurreição, ele nos garantiu a passagem a esse novo céu, a esse novo mundo, novo céu, nova terra, a um tempo da incorruptibilidade. Nós seremos incorruptível, aonde ele foi preparar lugar, que eu citei capítulo 14, ele fala isso lá, vou preparar-vos lugar. E onde Apocalipse vai reafirmar que não haverá choro, né? A tristeza não fará parte, o egoísmo, a corrupção, dor, maldades não fará parte. Sim, então nós temos motivo de grande alegria e de um mundo muito melhor.
O que nós precisamos, então, entender como cristãos é o que o próprio Jesus fala, né? No mundo, ainda em João, na verdade, João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando bem desse contexto aqui, é uma continuação de tribulação, de sofrimento. Ele está falando que o mundo ele vai ser vencido, ele já está vencido, mas concretizará um dia, já está sentenciado. O mundo pecado, o mundo decaído, e graças a Deus, meus irmãos, que nós somos bem-aventurados. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui positivista apenas. É uma expressão, uma promessa bíblica, da qual sim nós devemos tomar posse para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. E que Deus nos abençoe, porque nós vamos estar orando depois, dentro desse contexto de perseguição, de muita dor em todo o mundo. Deus os abençoe. Deus nos abençoe.